E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de X-Men 120, de abril de 1979. Melhor edição nacional com essa história, Magneto triunfa da Panini. O nome da história aqui, como foi traduzida, foi Procurado Wolverine, vivo ou morto. A história é de Chris Claremont e John Byrne, os textos são do Chris Claremont, os desenhos do John Byrne e a arte final do Terry Austin. Como sempre, né, a Panini não acredita o John Byrne como co-roteirista aqui. O primeiro-ministro do Canadá, que é mostrado conversando ali com o Vindix logo no começo da história, é o primeiro-ministro do Canadá na época, em 1979, que é Pierre Trudeau. Ele governou o Canadá de 1968 a 1979. É a primeira aparição da Tropa Alpha. Essa equipe foi criada especificamente para essa história, mas usando personagens que o John Byrne já tinha criado lá no passado. Foi quase tudo criado pelo John Byrne, quase todos os personagens. O Chris Claremont só deu alguns pitacos ali. E o John Byrne ficou muito feliz de poder criar finalmente uma super equipe canadense, né? O John Byrne, apesar de ter nascido na Inglaterra, ele foi criado no Canadá. A Tropa Alpha é um supergrupo, então, canadense, né? Que é financiado pelo governo. Eles recrutam seres superpoderosos, mutantes, místicos, com coisas tecnológicas, todo mundo que tem algum tipo de superpoder, e começam a recrutá-los e vão separando eles em equipes. Aí tem a equipe Gama, que é quando o pessoal ainda está aprendendo a usar os poderes, aí eles passam para a equipe Beta, onde estão num nível mais avançado, e finalmente quando eles ficam prontos para ir para a rua e combater ali os criminosos, as ameaças, eles são promovidos à Tropa Alpha. É a primeira aparição do Xamã. Quando o John Byrne desenvolveu a Tropa Alpha para essa edição, ele pensou em juntar os personagens mais para que cada um fosse uma ameaça ou que fosse páreo para um dos X-Men. Então o Xamã ele foi criado ali especificamente para enfrentar a Tempestade. O Xamã foi criado bem quando o John Byrne era bem jovem. Ele criou um personagem bem parecido com o Xamã, que se chamava, na verdade, Chinook. Chinook é o nome de uma tribo ali do Canadá. O Xamã, ele não tinha uma origem ainda totalmente definida nessa história. John Byrne só foi desenvolvendo mais a origem dos personagens quando ele foi fazer a série da Tropa Alpha, alguns anos depois, né, a série própria da Tropa Alpha. Eu vou contar aqui a origem do personagem, mas algumas coisas ainda não tinham sido criadas nessa época, foi só depois que ele foi aprofundando mais as origens. O Xamã se chama Michael Till Youngman, ele é um índio da tribo Sarsi, lá do Canadá. Ele acaba estudando, se tornando um cirurgião muito famoso e não quer saber nada dessa parte mística, ele quer renegar todo esse passado ali da tribo dele. Mas um dia ele encontra o crânio do avô dele, e esse crânio é como se fosse um espírito, né? Surge o espírito do avô dizendo que ele está destinado a ser um grande místico do Canadá. E ele no começo não quer aceitar, não gosta de nada relacionado a isso, mas depois ele vai aprendendo e acaba se tornando uma espécie de doutor estranho, só que ali do Canadá. Esse personagem, na época que o John Byrne criou, que se chamava Chinook, ele tinha os poderes de controlar o clima, que nem a Tempestade, mas aí o John Byrne mudou para uma coisa mais mística. É a primeira aparição do Sasquatch. Sasquatch, olha aqui, falando já que eu vou falar de Sasquatch, olha o que eu comprei, acabei de voltar ali numa viagem de férias e comprei esse busto que é sensacional do Sasquatch, muito legal, né? O Sasquatch foi criado para essa história aí, ele foi criado para ser um cara bem fortão que pudesse enfrentar o Colossus. Mas depois foi desenvolvida toda a origem dele. O nome dele é Walter Lankowski, ele é um cientista do Canadá e ele tenta recriar o acidente que deu origem ao Hulk, mas de uma forma controlada, né? O Hulk surgiu numa explosão ali, que ele sem querer ele caiu ali, acabou virando o Hulk. Ele falou, se a gente fizer de uma forma controlada, direitinho, talvez a gente consiga fazer um cara super forte que não seja um monstro irracional. E como ele fez isso nas montanhas do Canadá, ele acabou se tornando um monstro laranja peludão. Ele achava que era isso que tinha acontecido, mas anos depois ele percebeu que, na verdade, quando ele usou aqueles raios gama no experimento,
Isso acabou abrindo um portal dimensional e uma das grandes feras, que são os monstros místicos que vivem ali no Canadá, tinha se apossado do corpo dele. Esse monstro se chama Tanarak, e ele acabou, cada vez que ele se transformava no Sasquatch, ele ia ficando mais incontrolável, até que ele perdeu totalmente o controle, virou uma fera irracional e teve que ser ali abatido pela Tropa Alpha. Mas isso só aconteceu bem mais na frente, lá na revista, quando o John Byrne desenhava e escrevia a revista da Tropa Alpha. O John Byrne, ele brinca que, não sei se ele brinca ou se ele fala sério, mas ele fala que o rosto do Sasquatch foi baseado nesse bonequinho aqui, esse bonequinho troll. Não sabemos se ele já falou isso várias vezes, a gente não sabe se é uma tiração de sarro ou se realmente ele baseou o rosto do Sasquatch no bonequinho. Primeira aparição também do Estrela Polar. O Estrela Polar, assim como a Aurora, né, que é a irmã dele, foram criados ali para serem muito ágeis e poderem enfrentar o noturno. O Estrela Polar se chama Jean-Paul Bobier, é um rapaz que foi adotado quando criança e percebeu que era um mutante, podia se mover, voar e se mover em altas velocidades. Ele acabou usando isso para se tornar um atleta profissional de esqui, passa a ser um grande campeão, embora depois as pessoas digam para ele que isso é meio injusto, né, já que ele tem superpoderes, ele ganhar das outras pessoas na competição. Mas ele sempre foi um cara meio egoísta, meio egocêntrico, então ele não ligava para isso, ele queria mais se dar bem, não tinha problemas com isso. O Estrela Polar é provavelmente o primeiro super-herói gay da história. Na época não se podia dizer que ele era homossexual, mas o John Byrne sempre deu ali umas dicas, deixava implícito que o Jean-Paul Bobier era gay. Primeira aparição também da Aurora. A Aurora é a irmã gêmea de Jean-Paul Bobier, o nome dela é Jeanne-Marie Bobier. Ela foi criada separada do irmão num convento, então sempre ali rodeada de freiras, muito recatada, muito religiosa, muito introvertida. Até o dia que ela conhece o irmão e ele fala para ela: você tem superpoderes, você pode voar em altas velocidades. Ele mostra isso para ela e na hora que ela usa o poder, ela meio que se libera e acaba percebendo que ela tem um transtorno de dupla personalidade. Quando ela está na identidade de Jeanne-Marie, ela é toda recatada, cabelo preso, óculos. Quando ela se torna Aurora, ela fica totalmente liberada, até um pouco vulgar às vezes, fica flertando com as outras pessoas, outros homens. Além dela ser muito rápida, que nem o irmão, eles têm um poder bem semelhante, só um que tem o poder de voar mais longe e o outro mais rápido, mas os dois têm um poder de voo bastante rápido. Ela também percebe que quando eles tocam as mãos, quando batem a mão um no outro, eles geram um raio de luz bem intenso, que é outra característica ali dos poderes mutantes deles. E é a primeira aparição da Pássaro da Neve. A Pássaro da Neve, ela é filha de um ser humano normal com uma deusa lá do norte do Canadá que se chama Nelvana. A Nelvana veio para a Terra e permitiu que um ser humano tivesse relações com ela para conceber a Pássaro da Neve. Ela foi criada, concebida para enfrentar as grandes feras que estavam ameaçando ali invadir o Canadá. Ela acaba adotando uma identidade humana, Anne Mackenzie, e vai trabalhar ali como oficial de registros da Polícia Montada. Ela também é um personagem que o John Byrne tinha criado quando ele tinha uns 20 anos. E o nome desse personagem em inglês é Snowbird, que é um animal que existe no Canadá, um pássaro. E o nome desse pássaro em português é Emberiza das Neves. Mas seria uma coisa meio estranha. Na época Abril optou, mais especificamente o J.P. Martins, né, o grande polêmico J.P. Martins, que cuidou de toda a tradução dos nomes dos personagens nessa época aí na Abril, ele preferiu traduzir literalmente, né, Snowbird, Pássaro da Neve,
do que colocar o nome do animal, que seria meio estranho, Emberiza das Neves. É a primeira vez que aparece o Wolverine dizendo o nome dele para alguém. Na edição passada ele quase disse, nessa vez ele finalmente diz, ele vira para Mariko e fala: meu nome é Logan. E por enquanto só ela sabia do nome dele, nenhum dos X-Men sabia, mais ninguém que está ali ao redor dele sabia o nome verdadeiro dele. Nessa edição, o James MacDonald Hudson deixa de ser chamado de Arma Alpha e passa a ser chamado de Vindix. Todos esses nomes foram criados pelo Chris Claremont. John Byrne nunca gostou de nenhum desses nomes. Quando ele passou a escrever as histórias da Tropa Alpha, ele mudou o nome do personagem para Guardião. Na redação ali da Marvel, quando o John Byrne colocou esse personagem ali na revista, o pessoal chamava ele de Captain Maple Leaf. Isso quer dizer Capitão Folha de Bordo. Folha de bordo é aquela folha que tem no mapa do Canadá, com o qual se faz ali o maple syrup, que é aquela calda que eles costumam colocar nas panquecas e tal. Depois acabaram criando até um personagem na Marvel com esse nome, Captain Maple Leaf. Tem mais algumas curiosidades pra gente falar da Tropa Alpha, mas vamos deixar pro próximo vídeo. Na última edição, os X-Men derrotaram Moses Magnum, Banshee acabou perdendo os poderes, eles se despedem ali do Solaris, o Solaris arranja um jatinho para eles, imperial, né, do Imperador, uma coisa bem chique assim, para levar eles de volta para os Estados Unidos. O Wolverine se despede da Mariko, fala o nome real para ela, eles têm ali um climazinho, parece que estão gostando um do outro. Eles pegam um avião, estão indo para os Estados Unidos, mas quando eles estão sobrevoando ali o Canadá, aparece uma tempestade muito forte, eles são obrigados a pousar. A tempestade, né, a Ororo, ela diz que essa tempestade não é uma coisa natural, porque ela não está conseguindo controlar a tempestade, e eles são obrigados a descer. Quando eles descem no aeroporto no Canadá, eles são atacados ali pela Tropa Alpha. O Sasquatch ergue o avião, joga o avião longe, e os X-Men acabam fugindo ali numa neblina que a tempestade cria, mas a Tropa Alpha vai atrás deles. O objetivo o Vindix foi ordenado pelo primeiro-ministro do Canadá a recuperar o Wolverine. O Wolverine foi um investimento para o Canadá, eles colocaram os ossos de adamante nele, eles querem ele de volta para trabalhar para o Canadá. Então o Vindix já tinha tentado uma primeira vez ali pegar o Wolverine na edição passada, e agora ele retorna com a Tropa Alpha. O Wolverine é derrubado pelo Sasquatch, o Noturno pela Aurora e pelo Estrela Polar. E a história termina com os X-Men que não foram capturados, né, o Ciclope, o Banshee, o Colossus e a Tempestade, dizendo que eles precisam encontrar os amigos deles. E eles dizem que vão com tudo para cima da Tropa Alpha ali para pegar os amigos deles de volta. Vamos ver esse momento em que o Wolverine está andando ali na rua e é surpreendido pelo ataque do Sasquatch. Algumas coisas nunca mudam. Todos esses arranha-céus pomposos e brilhantes não escondem a pobreza das ruas. Só mascaram. Faz tempo que não venho aqui. Será que a Rosa Risonha ainda tem o clube social dela? Eu era um revoltado naquela época e ela era o meu tipo de mulher. Então como é que eu posso ter me apaixonado por uma dama como Mariko Yashida? Amor, quem precisa disso? Ora, eu? Capitão Logan, você já causou problemas demais a mim e a minha equipe. Agora venha pacificamente, ou a coisa vai engrossar. Ótimo. Ainda bem que entendeu. Bons sonhos. Obrigado. Curte, compartilha, se inscreve. E na próxima edição a gente vê aí o desfecho dessa história dos X-Men enfrentando pela primeira vez a Tropa Alpha. Eu queria dedicar esse vídeo a Len Wein, um dos criadores do Wolverine, que faleceu em 9 de setembro agora desse ano. Len Wein não só criou o Wolverine, ele foi um dos grandes criadores, um dos grandes escritores, criou vários personagens, não só para Marvel como para DC Comics.